mais uma gravação de literatura de cordel. E hoje nós iremos gravar o romance História do Papagaio Misterioso e o Sofrimento de Jobão. A gravação deste romance é atendendo o pedido de uma inscrita e também seguidora do canal, que é a nossa amiga Andreia Oliveira. Ela que deixou nos comentários pedindo a gravação deste romance. Portanto, hoje nós iremos atender o pedido de nossa amiga Andreia, tá bom? História do Papagaio Misterioso e o Sofrimento de Jobão. Leitor, não venha amassar-te com a história de Trancoso dos dramas de aventura. Este é o mais primoroso, a vida de uma princesa e um papagaio misterioso. Nessa história se vê a luz da santa pureza, da falsidade cruel, a perturbante surpresa, como o papagaio fez dos santos toda a defesa. Em um país estrangeiro havia um ancião, o qual tinha 2 filhos, um se chamava Jobão e o outro era Alvino, um verdadeiro cristão. Jobão era o mais velho, mas de instinto ferino, desobedecia aos pais, ainda mais o divino, não tinha moralidade, igual ao seu irmão Alvino. Os pais o aconselhavam, mas era tempo perdido. Aqueles santos conselhos ele não dava ouvido, era cruel e ingrato, e em tudo descomedido. Alvino, pelo contrário, aos velhos respeitava. Aquele ingrato irmão muitas vezes aconselhava, os predicados morais na consciência guardava. Era gentil e amável, dotado de inteligência, em sua alma sobrava a doçura da clemência, amava aqueles pais com a santa reverência. O pai era pobrezinho, vivendo da agricultura, porém em tais condições que nunca via fartura, a sua grande pobreza era a maior desventura. Trabalhando com Alvino na cultura do roçado, Jobão era indolente, preguiçoso, chapeado, sem se condoer do pai, já das forças desfalcado. Houve uma grande fome entre aquela humanidade, o pessoal sem recursos sofrendo mais da metade e aquele pobre velho na maior necessidade. Jobão disse ao diabo que de fome vai morrer, vou procurar um lugar que se ganhe o que comer, quem for tolo que se lixe e espere para sofrer. Botou o chapéu na cabeça e nas costas um matulão, saiu sem se despedir dos pais e do irmão, ficaram todos chorando sem terem consolação. Os velhos pais suplicavam à divina majestade que tivesse compaixão, como pai de caridade, em vez de castigar-lhe, usasse de piedade. Jobão então foi morar em um país estrangeiro, empregou-se no comércio ganhando muito dinheiro. Em pouco tempo ele tinha a fortuna de um banqueiro. Casou-se com uma rica que lhe sobrava riqueza, possuindo uma fortuna igual à de uma princesa, tendo grande fidalguia, desconhecia a pobreza. Jobão, com essa riqueza, tornou-se mais avarento, esqueceu os velhos pais que deixou em sofrimento, não se lembrava de quem, não esquecia o momento. Uma noite ele sonhou que via o seu pai suspirando e a mãe com uma mochila pelas costas mendigando, lhe pedindo uma esmola, aflita, quase chorando. No sonho ele murmurava, sai daqui, negro azar. Quando vivia contigo nunca pude prosperar, agora como estou rico já vens me atormentar. A velha mostrou-lhe os seios em que lhe amamentou, porém ele horrorizado nem atenção lhe prestou, vai embora azar negro, nestas frases acordou. Despertou o avarento a meditar o passado, dizendo num pensamento, meu pai é um velho azarado, quando eu vivia com ele, só vivia encabojado. Vivia morrendo da fome sem possuir um tostão, parecia haver ali uma falta de benção, o azar era meu pai, minha mãe e meu irmão. Temia que o pai chegasse naquela grande pobreza, para lhe fazer vergonha, explorar-lhe a riqueza, seria a maior desgraça que lhe fazia surpresa. Na casa do velho pai arranjou-se
um estrangeiro. O velho deu-lhe pousada, pois era hospitaleiro. Foi quem do filho ingrato deu-lhe o seguinte roteiro. O velho ancião perguntou àquele desconhecido se conhecia Jobão, o seu filhinho querido. Por causa da sua ausência, muito já tinha sofrido. Disse ele: eu conheço, é o coronel Jobão. Era pobre como jovem, não possuía um tostão. Casou-se com uma rica, hoje é senhor de milhão. Navios no oceano ele possui mais de 100. Em riquezas e fidalguia, no mundo é só quem tem. Fora do imperador, como ele mais ninguém. Deu-lhe todos os sinais que o filho possuía. Os velhos quase que morrem somente de alegria, porém a grande saudade do coração não saía. Disse Alvino suspirando: se me der permissão, se acaso for possível, e haja satisfação, amanhã muito cedo vou atrás do meu irmão. Redisse o velho chorando: queres também nos deixar? Disse ele: não, senhor, vou meu irmão procurar. Pedi a ele recurso para poder lhe sustentar. A velha matou um frango para ele comer na viagem, deu-lhe um rosário bento, tendo de Cristo a imagem. Ele foi em busca do irmão, porém quase sem coragem. Chegou então a um estrangeiro onde morava o irmão, indagou onde era a morada de Jobão. Mostraram-lhe um palácio igual ao do rei Salomão. Alvino então receou quando avistou o sobrado, sentira no seu coração batendo muito vexado, porém a fome horrorosa o fazia dominado. Quando chegou ao sobrado, encontrou o capitão com a força da polícia que estava de prontidão, guarnecendo o palácio com a ordem de Jobão. Pediu licença dizendo que desejava falar com o coronel Jobão, porém não quiseram dar, dizendo: é proibido gente pobre aqui entrar. Senhor, eu sou irmão dele, disseram o pobre Alvino. És irmão do coronel e anda feito um peregrino. Disse ele: provém da sorte ou capricho do destino. Não precisam admirar um ser rico, outro pobre. São consequências da vida, um mísero, outro nobre. Em sangue somos iguais, nem que a riqueza o dobre. Ordenou o capitão que os braços o repassasse. Se ele tivesse armado, com cuidado examinasse, encontrando alguma arma, para a cadeia o levasse. Examinaram o Alvino, porém estava desarmado. Só encontraram o rosário que sua mãe tinha lhe dado. Mandaram que ele entrasse, com a ordem do delegado. Alvino, quando entrou, encontrou a baronesa sentada muito orgulhosa na mais soberba riqueza, na cadeira de balanço, parecendo uma princesa. Quando ela viu Alvino, interrogou-lhe então: o senhor o que deseja? Qual a sua intenção? Disse ele: eu desejo falar com o meu irmão. Quem é teu irmão aqui? Lhe perguntou sem carinho. Disse ele: é Jobão, meu estimado irmãozinho. Disse ela: vá-te azar, é por ali o caminho. Deu uma grande risada que estrondou no salão, zombando do miserável, chamou o coronel Jobão. Disse: aqui tem um miserável, dizendo ser teu irmão. Foi chegando o avarento com a presença agreste. Perguntou escarnecendo: de onde veio esta peste, que anda espalhando azar, de qual inferno vieste? Disse ele: não me conhece, eu sou o teu irmão Alvino, que foi criado em teus braços desde muito pequenino. Venho aqui te visitar, com a ordem do destino. Nossos pais vivem aflitos, só pensam no teu nome. Mandaram te pedir esmola, que estão passando fome. Se não tiveres piedade, a miséria os consome. Vai embora, miserável, retire-se do meu salão. Vai alazar o diabo com a tua maldição.
se não mando-te para a cadeia, levando muito facão. Alvino se retirou, que mal podia falar, mas adiante caiu, e pôs-se a se lastimar, a grande voraz fome, não podia suportar. Quando a pessoa anda mole, a sorte muda de clima, vem a negra desventura extrair da fortuna o imã. Quando o urubu anda fechado, o de baixo suja o de cima. Alvino se lastimava, que causava compaixão, naquela terra estrangeira sem nenhuma proteção, e aquela maldizência chamou do rei a atenção. O rei não podia dormir ouvindo-o se lastimar, mandou um dos seus criados ao peregrino chamar, para na sua presença aquela história contar. Quando ele chegou, o rei fez-lhe interrogação e disse que grosseria que tinha feito o irmão. Então respondeu o rei: não procedeu como um cristão. Ali chamou a criada, mandou botar um jantar, então carinhosamente disse-lhe para consolar: os justos são os que sofrem, jante e vá sossegar. O rei notou em Alvino força de moralidade, no seu semblante viu pudor e honestidade, o esplendor da pureza e também da santidade. O rei sentou-se com ele, isto é, em companhia, e durante o jantar de copeiro lhe servia, oferecendo-lhe de tudo, do que na mesa havia. Alvino agradeceu-lhe depois da refeição, e com toda a reverência ajoelhou-se e beijou-lhe a mão. O rei ficou abismado de ver tanta educação. O rei então perguntou: queres ser meu jardineiro, ficar morando comigo, ganhando muito dinheiro, enquanto você aprende para ser meu conselheiro? Alvino disse ao rei: sua real majestade, servirei com muito gosto, me faz uma caridade, para socorrer meus pais, que sofrem necessidade. O rei entregou-lhe um quarto, num palácio onde vivia. Ele então se lembrou do que seu pai lhe dizia: faltando a terra de Deus, chega da Virgem Maria. Ficou ele com o rei, sendo seu jardineiro. O rei lhe queria bem, por ser leal companheiro, oferecia do trono o que quisesse em dinheiro. Ficou, portanto, Alvino servindo ao imperador. Vamos falar na princesa, a excelentíssima flor, que vivia num deserto, sem sofrer mágoas de amor. Quando a princesa nasceu, mandaram ver sua sina, havia de ser casada em família peregrina. O rei então protestou contra a vontade divina. Mandou fazer um palácio, nele internou a princesa junto com uma escrava que tinha muita firmeza, e lá não ia ninguém sem ordem da sua alteza. E criou logo uma lei em todo aquele reinado: quem fosse sem sua ordem seria então degolado. Quem não quisesse morrer, tomasse muito cuidado. Lá não ia um cristão, ninguém queria morrer. Ela não aparecia só para ninguém lhe ver, fazendo todo o possível para a sina desfazer. Das jovens daquele tempo era mais gentilíssima, de formosura divina e presença suavíssima, devido à sua beleza, era mais excelentíssima. Deixamos aqui a princesa, vamos falar em Alvino, que, guiado pela sorte, levado pelo destino, ia cumprir a missão que ordenava o destino. Um dia disse ao rei: sua real majestade, daqui a 2 dias mais, dê-me vossa liberdade, para eu socorrer meus pais, que sofrem necessidade. Disse ele: sim, senhor, eu não te posso privar, porém é nas condições de com um mês aqui voltar, porque me faltando tu, como poderei passar? O rei abriu o tesouro,
tirou enorme quantia e entregou ao Alvino, que saiu no outro dia, levando mais por fiança um passaporte de guia. Levava mais outro tanto que o bondoso imperador pediu que ele levasse por especial favor e que desse de presente ao seu progenitor. Partiu ele prazeroso por deixar sua alteza e foi socorrer os pais que ficaram na pobreza, porém errou o caminho, seguiu em busca da princesa. Quando chegou ao palácio, avistou-a na janela, ficou logo encantado com a formosura dela, porque nunca tinha visto outra que fosse tão bela. E ela, quando viu ele, criou nos lábios sorriso e disse para a criada: venha ver o que é preciso, um anjo que vem ali, parece do paraíso. Então a criada disse: eu vou trancar o portão, pois não sabemos quem é, pode ser algum ladrão. Disse ela: não, senhora, chame-o com minha ordem então. Afinal, logo o portão a criada destrancou, dando aquele recado que a senhora mandou. Ele, com todo respeito, perante a ela se chegou. Perguntou-lhe a princesa quem tinha lhe permitido ir naquele palácio, severamente proibido. Respondeu ele: ninguém, ando por aqui perdido. A princesa, admirada, prestando toda atenção, mandou que ele entrasse e levando pela mão, porém ele não sabia que era a filha do patrão. A princesa ordenou à sua fiel criada que preparasse um jantar e não usasse maçada, ficando junto com ela, pelo amor dominada. Perguntou de onde vem, disse ele: da capital. Lá eu era jardineiro de Sua Alteza Real, jardineiro de papai. Admirou-se afinal. Para onde vais assim? Interrogou a princesa. Eu vou socorrer meus pais que ficaram na pobreza. Nisso a criada disse: o jantar está na mesa. Alvino com a princesa, que atraído estava, entraram para jantar. Enquanto isto se passava, ela junto de Alvino, muito feliz se julgava. Quando acabou de jantar, já era bem à tardinha, e para sair pediu licença à princesinha. Ela, porém, respondeu-lhe, dizendo que não convinha. Disse: este lugar é só por feras habitada. Se você sair agora, será logo devorado. Durma e vá amanhã, que estás muito enfadado. E ambos embriagados começaram o grande namoro. Ela fitava Alvino, achava ser um tesouro, chamava no coração: meu belo anjo de ouro. Perguntou ela sorrindo: provens de família nobre? Disse ele: não, senhora, toda minha raça é pobre. Meu pai talvez não possua meia pataca de cobre. Conversaram até a tarde. Alvino com a princesa chamou ele para a cama, que era uma beleza. Alvino então foi dormir nos braços da princesa. Eram mesmo que dois anjos, cada qual mais inocente. O vício da negra maldade ele não tinha na mente. Aquelas almas fiéis seguiram a Deus fielmente. Com os carinhos da moça ele no sono pegou, porém a nobre princesa nem um instante adornou, admirada com ele. A noite em claro passou. Na loucura do amor punha-se a meditar. Quando ele fosse embora, como poderia ficar? Sorriu ali jubilada, depois se punha a chorar. Soltava terno suspiro como aquele amor sem fim, dizendo dentro de si: como és belo assim, Deus me fez só para ti e te fez só para mim. O sol já estava alto e ele ainda dormindo. Ela lhe deu um beijinho e levantou-se sorrindo.
O amor era um punhal que estava lhe ferindo. Quando ele despertou, levantou-se sem demora, pediu licença à princesa para poder ir embora. Ela lhe deu um punhal e disse: me mate agora. Porque sem tua imagem como poderei viver? Antes prefiro a morte que termine o meu sofrer, respondeu ele sorrindo. Mas o que eu hei de fazer? Sua Alteza é uma princesa, filha do imperador, e eu sou um pobrezinho, filho de um agricultor. Está perdendo seu tempo em me expor seu amor. Então você não me ama, porque sou rica e nobre? Não, senhora, disse ele, porque sou pequeno e pobre, mas teu amor para mim, a tua nobreza encobre. Amo-te mais que minha vida, como no mundo ninguém, te peço por caridade, se fores me leva também, disse ele, Sua Alteza não vai se dar muito bem. Sua Alteza é para casar-se com um filho de imperador, um herdeiro de coroa, que lhe dê honra e valor, não comigo que sou pobre, um ente tão inferior. Quando seu pai souber disto, mandará nos degolar, então pega o meu cadáver, sacode dentro do mar. Ó, isto não me convém, é melhor em sossegar. Sossego não terei mais, se não me quiseres bem, disse ele, Sua Alteza, lhe amo como ninguém. Contar-lhe a minha paixão, sou pequeno, não convém. Então, Alvino, tu juras como me tem amizade? Senhora, respondeu ele, juro pela divindade, que enquanto eu for vivo, não te terei falsidade. Sua Alteza também jura que me tem firme amor? Eu juro, respondeu ela, perante o seu Salvador, de honrar-te até a morte, como marido e senhor. Como te posso levar, que não seja descoberto, disse ela, estudo já um plano que seja certo, para isto eu sou quenguista, e carrego o olho aberto. Antes de chegar na rua, me bota dentro de um saco, para eu não morrer sem fôlego, faze nele um buraco, então me leva nas costas, deixa o povo dar cavaco. Se perguntarem o que leva, disse é uma cavala, e se eles falarem comprar, querendo negociá-la, você diz que não a vende, que deu trabalho em matá-la. Então disse para a criada, sua fiel companhia, se não guardares o segredo, a vida lhe custaria, e mandou ela ir embora, com a carta de alforria. Foi embora o jardineiro e fez como ela ensinou, já bem perto da cidade, dentro de um saco botou, e quando chegou na rua, o povo se admirou. Que leva aí? Perguntou, numa praça um sentinela, disse ele, uma cavala, me vendo um pedaço dela, disse ele, não senhor, é só para minha panela. Adiante ele encontrou o chefe da mesa de renda, que perguntou, vende o peixe? Disse, não, vá de encomenda, o peixe é muito pequeno, só dá para minha merenda. Mas adiante avistou um caixeiro de balcão, perguntou, vende o peixe? Alvino respondeu, não, este peixe que eu levo é só para o meu fogão. Adiante encontrou o rei, o pai da princesa, disse, me conceda um pedido. Respondeu-lhe Sua Alteza que faria o impossível, era com tanta certeza. O pedido é o seguinte, que eu queria me casar, sem ninguém ver minha noiva, o meu anjo tutelar, para não ser conhecida e ninguém cobiçar. Disse o rei externada, e logo o bispo o casou. A moça dentro do saco, e a mão fora botou, o rei mandou fazer a festa, que por 3 dias rolou. Então disse o jardineiro, agora estou casado, porém eu não tenho casa, e sem dinheiro quebrado, Vossa Alteza me valha, se não estou desgraçado. O rei tinha um palácio e logo mandou abrir, e deu-lhe
de mão beijada para o mesmo dormir, dizendo: isto é seu, enquanto você existir. Foi a princesa e o Alvino morar naquele sobrado, desfrutar o seu amor de casal sacramentado. O sangue procurava o corpo, e muito certo é o ditado. O rei deu-lhe dinheiro para a sua precisão. Ele escreveu para seus pais e mandou-lhe remissão. 125 contos foi o que mandou então. Num país estrangeiro havia um príncipe pagão. Mandou ao rei uma carta pedindo da filha a mão. O rei não respondeu. Não lhe prestou atenção. Então o príncipe pagão ao outro propôs guerra. Pretendeu enfim deixar em desgraça aquela terra. Disse-lhe o rei cristão: sendo assim, você só erra. Armou todos os exércitos e mandou sem compaixão, os navios encouraçados atacaram o rei cristão. Entrou o país em guerra, em defesa da nação. Porém, o rei inimigo, tendo maior resistência, devido a estar bem armado, sobrava-lhe competência, se não fosse o milagre da providência divina. Todo aquele país estava sendo derrotado. O grande imperador estava atraiçoado pelos generais da corte, ia ser subjugado. O rei, se vendo perdido, chamou seu jardineiro e contou-lhe o resultado do seu povo traiçoeiro, que estava lhe vendendo ao rei pagão estrangeiro. Então disse o jardineiro: a sua alteza real, juro perante ao Senhor, como hei de ser leal, me sobrará competência para repelir o mal. Reflete o imperador: quer ser meu general? O Alvino disse: pois não, por sua alteza real, eu darei a minha vida na luta horrenda e brutal. O exército do país por você será guiado. És a segunda pessoa da corte do meu reinado. A todos tu mandarás e nunca serás mandado. E logo deu ao jardineiro a patente de general. Deu-lhe mais uma medalha que não havia outra igual, cravada com pedraria e brilhante especial. Deu-lhe mais uma espada e grande expedição. Concedeu-lhe os direitos para resolver a questão. Então partiu o general combater o rei pagão. Antes chamou a princesa, contou-lhe o resultado. Ela ficou muito aflita, com o coração agitado. É meu dever, disse ele, e defender o reinado. Despediu-se da princesa e para a guerra marchou. Assim que chegou ao porto, um menino o encontrou, oferecendo um papagaio. Ao general suplicou: me compre este papagaio que lhe pretendo vender. Um bichinho inteligente que tudo sabe dizer, conhece segredos ocultos que ninguém pode saber. Disse aí o general: eu até posso comprar, porém já vou para a guerra, não tenho quem vá levar. Disse o menino: eu vou a sua esposa entregar. Por quanto queres vendê-lo? O general perguntou. Dou-lhe por 4 vinténs. O general se admirou, dizendo que dava 10, mas ele não aceitou. O papagaio começou a falar com o general, dizendo: vá para a guerra. És um amigo leal. Deus te leve e traga em paz, e te defenda do mal. Minha senhora está triste, porém eu vou consolar. Meu senhor vai para a guerra, mas breve há de voltar. O orgulhoso pagão não poderá escapar. O general espantou-se, vendo tanta paciência, um ente tão pequenino com tanta inteligência. Pagou o menino e disse: vá levá-lo com urgência. Adeus, disse o papagaio, não vá viver em tristeza, que meu senhor é feliz. Isto digo com certeza. O senhor vai e eu fico para consolar a princesa.
O general espantou-se quando falou na princesa. No que o menino disse, reconheceu a certeza, dizendo ele conhece os feitos da natureza. Quando o menino chegou lá em casa da senhora, ele disse o de casa. Disse ela o de fora, perguntou o papagaio, por que é que tanto chora? Disse o menino, receba a senhora este presente, que o general mandou. O papagaio contente, disse para ela adeus, minha senhora inocente. Disse ela, adeus meu louro. Veio então me consolar, ele disse, sim senhora, venho teus prantos enxugar, estarei sempre disposto a fazer o que precisar. O meu senhor foi para a guerra combater o inimigo, e eu venho pessoalmente só para ficar contigo, pois com a ausência dele correrás grande perigo. Perguntou o que almoçar, ele disse que não queria, pois comida deste mundo o papagaio não comia, que em vez de almoço rezava uma Ave Maria. A princesa, que vivia com a sua casa fechada e para servir a ela, possuía uma criada, para não ser conhecida, vivia ali internada. Um dia abriu a janela para olhar para a cidade, ia passando Jobão, alma de perversidade, ao avistá-la tentou fazer logo a maldade. Ficou todo enfeitiçado quando avistou a princesa, disse, tu has de ser minha, isto tenho com certeza, poderei não te gozar, se não valer a riqueza. A princesa pressentiu o bandido lhe olhando, fechou-se e fechou a janela, logo foi se retirando, então disse o papagaio, o diabo está se soltando. Princesa minha senhora, agora vai ser perseguida, reze e tenha fé em Deus, tenha cuidado na vida, que aquele sedutor quer te fazer prostituída. Amanhã muito cedinho ele vem lhe perseguir, com ciladas do demônio, desejando lhe iludir, e a senhora não se veste, deixe que eu vou agir. Quando foi de manhãzinha chegou o perseguidor, então disse o papagaio, está aí o sedutor, então foi lhe perguntando o que deseja o senhor. Disse enfim o inimigo, tenho um negócio a tratar com a dona desta casa. Eu desejo conversar, o meu negócio é urgente e não posso demorar. Respondeu-lhe o papagaio, vá embora seu bandido, eu conheço tua trama, pois já leio o seu sentido, vieste iludir a princesa para ser falso ao marido. Jobão olhou para dentro, avistou o papagaio e disse, bicho danado, é pior do que um raio, leu todo o meu pensamento, não arrumo nada e saio. Disse mais o papagaio, és uma alma em critério, sem critério. Tu gostarias de ver tua esposa em adultério, deixa o mundo e segue a Deus, procura um caráter sério. Minha senhora jurou perante a Deus a verdade de guardar até a morte a sua fidelidade, e tu queres manchar sua santa majestade. Jobão saiu por ali, oprimindo de tristeza, imaginando na mulher e na sua grande beleza, e naquele papagaio que o fez perder a empresa. Debaixo de uma árvore sentou-se quase chorando, quando avistou uma velha que andava manquejando, escorada numa vara, fingindo andar mendigando. A velha era o diabo que a pecar o tentou. Como vai, ó meu netinho? Desta forma perguntou. Ele estava zangado, atenção não lhe prestou. Fala, netinho, me diz, perguntou-lhe a velhinha. Eu tenho suficiência para domar a rainha e força inquebrantável, não existe igual a minha.
Eu sou a mão do feitiço, ninguém pode me vencer. Para me subjugar só existe um poder. Fora desse eu garanto, faço o que quiser fazer. Entro em lugar oculto, mesmo na escuridão, tenho um subjugado duro. Da mais alta posição, todos me obedecem, conforme a ocasião. Ah, respondeu Jobão, eu te digo com certeza, se arrumares o que quero, te darei grande riqueza, durante a tua vida nunca mais terás pobreza. Disse ela, não quero riqueza, basta teu sangue me dar, porque então, se me deres, melhor poderei passar, dinheiro eu tenho de sobra, tanto se soma gastar. Disse Jobão, é uma jovem que tenho no pensamento, desde a hora que a vi, que vivo em sofrimento, minha paixão é tão grande, que não esqueço o momento. Disse a velha, estou ciente da tua grande amizade, isto é coisa muito simples, faço com facilidade, basta me dar o teu sangue, que farei tua vontade. Disse ele, eu acho difícil o plano ser executado, pois lá tem um papagaio que só sendo endiabrado, adivinha os intentos de quem os tem planejado. Que papagaio que nada, não haverá embaraço, para isto sou disposta e tenho força no braço, tire seu sangue e dê-me, pois o que prometo eu faço. Jobão furou logo o braço, tirou o sangue e entregou. Logo, sem perda de tempo, a bruxa velha marchou para a casa da princesa, porém nada arranjou. Chegou dizendo de casa, sem então ninguém falar. A princesa perguntou o que é que está a chamar. Disse o louro, é o diabo que te pretende levar. Ave Maria, meu Deus, exclamou ela vexada. Caiu logo de joelho, rezando muito assustada. Ou de casa, insiste a velha malvada. Perguntou o papagaio, quem é que está aí fora? Sou eu, respondeu a velha, disse o louro, vá embora. Já sei qual é o seu negócio, é iludir minha senhora. Não venho iludir a ela, venho apenas conversar, quero fazê-la feliz. Abra a porta, eu quero entrar. Se não abrir, entro à força. Você não pode privar. Vá embora, coviteira, deixe de ser insistente. À força você não entra. Aqui absolutamente, pois lhe esmago a cabeça com a virgem, a serpente. A velha meteu as mãos, a porta logo quebrou. O papagaio muito irado, a dita velha agarrou, e dentro do palacete grande luta ali se travou. Agarrou-a com o bico, bateu com ela no chão, era mesmo que um pinto nas unhas de um gavião. Reviraram todos os móveis, o papagaio e o cão. A velha gritava aflita, você me mata, meu louro. O papagaio dizia, é pelo seu desaforo, só sai daqui ensinada, quando levar muito couro. Deu mais de 200 quedas, um olho dela arrancou, rasgou-lhe a roupa toda e uma perna quebrou. Depois de muito sorrá-la, o papagaio soltou. Assim que ele soltou, ela saiu dizendo raio, quase que morro agora nas unhas do saragaio. Quem não conhece Miguel, chama aquilo papagaio. O papagaio gritou-lhe, ainda vais resmungando? Não, meu louro, disse ela, deixe que eu vá me arrastando. Parece que comigo ainda está se incomodando. Chegou e disse a Jobão, estou quase desgraçada. O malvado papagaio deu-me uma surra danada, tirou-me um olho e deixou-me com uma perna quebrada. Eu não lhe disse que você não tirava resultado? Bichinho como aquele só parece endiabrado. Sei que não posso vencê-la. É bom dar por acabado. Disse o diabo, faz pena outro homem a gozar, mas eu te ensino um meio para dela te vingar. Levantar a ela um falso, assim pode te pagar.
Como é que farei isto para ser bem comprovado? Disse a velha: te ensino e ficarás bem ensinado. Preste-me toda atenção para ficar certificado. Ela tem no peito esquerdo um sinal como uma rosa, que parece um desenho feito por mãos milagrosas, com um cacho de cabelo feito uma trança formosa. Você dando este sinal, ela está desgraçada, pode ficar na certeza que vais morrer enforcada, a surra do papagaio. Breve será vingada. Se despediu de Jobão e logo se retirou. Então aquele malvado pela cidade espalhou que a mulher do general com ele se adulterou. Foi aonde estava o rei, aquele infame malvado jurou que a princesa tinha ao marido atraiçoado. O rei disse: eu não posso perdoar este pecado. Com quem ela traiçoou, disse ele, foi comigo, a mulher do general, o meu maior inimigo, pois ambos irão morrer, sofrendo o mesmo castigo. Você também vai morrer. Para não escandalizar, a mulher estava quieta, não tinha que a incomodar. Rei, ela foi a culpada, seduziu-me com um olhar. O rei então decretou a morte do general e a morte da esposa, porque fora desleal, botou o luto drobado, quase toda a capital. A princesa inocente de nada disso sabia, o papagaio calado, não cantava nem sorria, o pudor dela manchado, a mais santa que havia. O general foi à guerra, matou e desbaratou o inimigo pagão, prendeu e subjugou, prendeu mais de 20.000, mas a pátria libertou. Quando chegou, encontrou de luto todo o reinado, sentindo mal comoção, quase morre assombrado, ao saber que sua esposa tinha-o atraiçoado. Disse ele: não acredito nesta infame traição, minha esposa é uma santa, não tem este coração, eu juro perante a Deus, que foi outra e ela não. Disse o rei ao general: o senhor será degolado. Respondeu o general: senhor rei, muito obrigado, com isso é que me paga, a quem o fez libertado. Foi preso o general, trancado numa prisão, quando disse o papagaio: já chegou o meu patrão, e vais morrer enforcado, sem a menor remissão. Minha senhora não sabe que há dias foi traída, tão santa e tão inocente, porém na rua vendida. Vamos logo sem demora, senão ele perde a vida. A princesa quis correr descalça de pés no chão. Diz o papagaio: calma, tenha fé num Deus cristão, que não desampara o justo com a sua proteção. Saíram ambos apressados, o papagaio e a princesa, sendo que era o guia, sempre a guiar sua alteza, aonde estava o marido, que ela não tinha certeza. Quando a princesa chegou, que avistou o marido, disse: adeus, meu esposo, meu belo anjo querido, não calculas a saudade que por ti tenho sofrido. Eu dou por visto meu anjo, meu amor, meu sumo bem, por quem tanto sofri quando estive além, irei morrer enforcado, vieste morrer também. Murmurou o papagaio: adeus, meu belo senhor, estás preso inocente, irás passar pela dor, se não tivesse ao teu lado o mais justo defensor. Disse o papagaio ao rei: saiba sua majestade que estas almas inocentes ignoram a maldade, o povo que a calunia é a maior falsidade. Jobão, irmão de Ovino, esse falso levantou contra sua cunhada, dizendo que a maculou, jurou falso testemunho, sua alteza acreditou. O diabo do inferno, depois de o ter tentado, fez ele vir
a minha senhora na janela do sobrado. Por ela ser muito linda, ficou ele enfeitiçado. Foi ver se a iludia, porém nada arranjou, porque repelia ele. Desenganado voltou, por sua infelicidade, com o diabo se encontrou. O diabo o iludiu em troca do sangue dele, porém não arranjou nada, porque repelia ele. Então o povo dizia: que papagaio é aquele? O que eu digo é suspeito, ninguém quer acreditar, mas vou chamar o diabo para a história contar, subjugado por mim, ele não pode negar. Pediu licença ao rei, bateu as asas e voou. Em menos de 10 minutos, com a velha, ele chegou a contar toda a história. O papagaio obrigou: conta a história direito, não quero ver covardia, se não leva outra surra maior que a daquele dia. Te esmago a cabeça, como te esmagou Maria. O diabo quis negar, porém depois temeu. Contou humildemente tudo o fato que se deu. Quando surgiu a verdade, logo a mentira morreu. Então disse o papagaio: entregue o sangue alheio. Perca esse mau costume, porque isto é muito feio. Não vai mais caluniar, se não lhe corto no meio. O rei então perdoou ao seu amigo leal, e logo no dia seguinte promoveu a marechal, ofereceu de presente a coroa imperial. Disse Alvino obrigado e a mão do rei beijou. O papagaio nesta hora cantou, sorriu e falou, fez um discurso eloquente que a todos admirou. Disse: eu conheço o meu senhor. Quando ele foi batizado, no dia que ele nasceu, eu me achava de lado. A parteira que o pegou chama-se Ana Machado. Desde esse dia em diante dele não me separei. Sou testemunho ocular, se precisar jurarei. Se já pecou contra Deus, eu ainda não notei. O pai dele é pobre, gemia a falta de pão, mas sempre resignado com o dever de cristão, nunca usou indolência na hora da oração. A minha pobre senhora eu vi quando ela nasceu, a sina que ela trouxe, que o pai repreendeu, ela sendo uma fidalga, casa com um rapaz plebeu. Mas aquilo que Deus fez ninguém pode desmanchar, seja a sorte boa ou não, o homem tem de aceitar. Deus é quem nos domina, nada o pode dominar. Então disse o papagaio: já conheceu Sua Alteza, só Deus é quem tem poder, o mais tudo é fraqueza. Mandou que o imperador desse a benção à princesa. Ela tomou-lhe a benção, o rei ali se assustou, porém conheceu a filha logo que abençoou. A rainha da mesma forma, tudo alegre ali ficou. O rei abraçou o genro com a maior alegria, a quem chorava outra hora, naquela hora sorria. Só Jobão naquele instante, arrependido, gemia. Então disse o papagaio: Sua Alteza Real fez bem entregar-lhe a coroa ao seu genro marechal, pois fará melhor justiça, porque tem melhor moral. O rei entregou a coroa, foi então ser imperador. Disse o papagaio: mande chamar seu progenitor, que chora todos os dias, com cuidado em seu senhor. Então disse o papagaio: preciso me retirar, meu senhor já me espera, tenho contas a prestar. O jovem está enfadado, é preciso descansar. Olhe, não sou papagaio, sou anjo tutelar, o anjo da tua guarda, que vim para te livrar. Receba os 4 vinténs, que quero me retirar. Até o dia do juízo, o papagaio murmurou, deu um beijo na princesa, bateu asas e voou. Foi tão grande a comoção que todo mundo chorou. Quando ele ia voando, ia soltando muitas flores,
e cujas flores caíam sob o colo dos senhores, cantando hinos angélicos, oferecendo a Deus louvores. Viram que o céu se abriu e o papagaio entrou. A princesa, com saudade e muitas lágrimas, derramou. A saudade do papagaio nunca mais se acabou. Disse o pai da princesa: o que faz com Jobão? Disse Alvino: perdoou, pois ele é meu irmão. Quanto maior for o crime, ainda maior o perdão. Disse Alvino ao irmão: você está perdoado, mas venda o que possuir e se mude do estado. Disse ele: não faço isso, senão estou desgraçado. Disse Jobão: meu irmão, de tudo eu sou o culpado. Te desprezei na pobreza, fiz ação de um malvado, porém serei teu amigo, por teres me perdoado. Disse Alvino: perdoei-te, fui obrigado a perdoar, pelo amor de meu pai, agora vai sossegar, estarei sempre às tuas ordens, caso venha a precisar. Jobão caiu-lhe aos seus pés, dizendo o irmão Alteza: já que estás tudo acabado, mande chamar a princesa, quero lhe pedir perdão da minha grande fraqueza. Quando chegou a princesa, ele caiu humilhado: perdoai-me, por Jesus Cristo, sou um ente desgraçado. Disse ela: já perdoei, não me relembres o passado. Disse Alvino ao irmão: orgulho é uma desgraça que fulmina a alma negra, reduz em cinzas e fumaça, porém o amor do justo, o amor de Deus abraça. Tu eras rico e eu pobre, miserável sem valor, me desprezaste com fome, sem compaixão, sem amor. Ontem fui um general, hoje sou um imperador. Livrou aqueles senhores um casal infelizmente, ia morrer inocente, sendo leais seus amores. Da ambição nasceu tudo, a calúnia, a falsidade, condenação, injustiça, ódio da vil maldade. Sob o patíbulo da morte tiveram defensor forte, a franca luz da verdade.